E aí é complexo, tá? Porque eu vou falar sobre uma solução dificílima de implementar, mas é uma solução válida, tá? Primeira dúvida, antes de falar sobre solução, por que não tem capacidade produtiva? Essa é a primeira dúvida. Porque falta equipamento, é porque não tem turno extra de produção, é porque não foi feito um dimensionamento prévio, é porque o equipamento não foi comprado. Por que não tem capacidade produtiva? E por que eu estou falando isso? Porque em muitas situações, eu já vi isso acontecer várias vezes, em muitas situações, o, o grande problema não era a falta de capacidade produtiva, era uma falta de capacidade produtiva momentânea. Mas aí quando você fazia o dimensionamento da produção e jogava isso para frente, em algum momento ia ter espaço de capacidade produtiva e aí ia ser possível antecipar a produção, formar estoque para evitar o período que tem falta de capacidade produtiva. Então, a primeira pergunta é: essa capacidade produtiva, ela é estrutural ou ela é pontual? Essa é a primeira pergunta. E como que você descobre isso? Você tem que fazer uma projeção aí ao longo dos meses. Qual a demanda ao longo dos meses? Pega o histórico ou faz uma projeção aí com base no alinhamento com o comercial. E aí você vai descobrir se você tem um problema estrutural ou um problema pontual. Tá? Se for pontual, aí você tem que falar que em determinado momento esse problema de capacidade produtiva vai ser resolvido, você tem que antecipar a produção e formar estoque. Você não tem outra solução para isso. Na parte estrutural, você tem que quebrar em duas partes. É um estrutural com solução de curto prazo ou é um estrutural com solução de longo prazo? O que é solução de curto prazo? Se é um estrutural que você vai ficar com a capacidade de produção tomada nos próximos 12 meses, e aí você faz essa projeção, você mostra que a capacidade de produção ela vai ficar em 130% ou 140% nos próximos 12 meses. Mas existe uma solução de curto prazo, que é, por exemplo, a contratação de pessoas e a abertura de um turno novo, aí você tem que levar isso para discussão. Colocar numa mesa todas as pessoas que são responsáveis ali pelo processo. Então, não sei o tamanho da empresa que você está operando, mas aí tem que colocar finanças, tem que colocar, dependendo do porte da empresa, você tem que colocar estrutural, tá? Eu já falo na parte estrutural. E vou falar da parte não estrutural primeiro. Então, e aí você coloca todo mundo para todas essas áreas em discussão e aí toma decisões na solução de curto prazo, estrutural de curto prazo. Só que aí o que você está trazendo é uma solução estrutural de médio ou longo prazo. Solução de curto prazo é abrir o quarto turno, mas a diretoria está travando por enquanto. Então a decisão já está tomada, não tem o que fazer. Ou o argumento não foi feito da forma correta. O que eu faria se eu fosse você? O quarto turno resolve. Senta com o time comercial, fala, quarto turno resolve. Só que a diretoria está travando aqui. Como que juntos a gente consegue construir um argumento que convença? Quanto que vem de receita adicional se eu conseguir aumentar a produção? Sei lá, vem 2 milhões de reais por mês de receita adicional. Ótimo. Quanto que custa esse quarto turno? Aí vai custar 300 mil reais por mês a mais. Tá, 300 mil com 2 milhões de reais a mais de receita, qual que é a margem de contribuição desses 2 milhões? Vamos supor que seja 500 mil reais. Então, nessa brincadeira de adicionar o quarto turno, você vai adicionar 200 mil reais aí de rentabilidade na empresa. Muita ganância? Não é ganância, é uma decisão conjunta. Esse é o ponto, uma decisão conjunta. Vou reforçar, e aí entra um problema seríssimo. O foco da empresa é venda, é resultado. E aí, claro que venda com qualidade. Por isso que eu falei sobre fazer conta aqui. Também não adianta, o quarto turno vai custar 1 milhão de reais por mês e essa venda nova vai trazer aí 500 mil reais por mês. Aí não faz sentido. Mas vocês precisam fazer conta, montar um estudo de caso, ok? Fazer conta, falar, decisão tomada com base nisso. Comercial, decisão já está tomada, capacidade de produção é tanto, até eu vou te informar todos os dias, conforme essa capacidade de produção for sendo preenchida. Sei lá, no 18º dia do mês, não tem mais capacidade de produção, você vai ser informado que esses pedidos serão para o próximo mês. Então, é a única solução que existe.
tá? Não tem como fazer mágica. A baixa nas vendas e ter que fechar o turno. Então, aí tem que ter o comprometimento do time comercial. O que ele precisa para não ter baixa nas vendas? Não é trivial essa decisão, tá? Não é trivial, mas ela precisa ser tomada em conjunto. Todos precisam sentar com base nos números para apoiar aí a tomada de decisão. Então,